Não vá ao funeral, vá para a casa da sua irmã. Essas foram as palavras exatas sussurradas para mim ao telefone naquela manhã. Não gritadas. Não explicadas. Apenas sussurradas, como um aviso destinado a salvar uma vida. Eu fiquei ali parada, segurando meu vestido preto, aquele que eu tinha passado com cuidado para o funeral, minhas mãos de repente tremendo. Funerais são onde você se despede, onde as famílias se reúnem, perdoam e choram. Mas algo naquela voz, urgente, quase assustada, fez meu peito apertar. Eu não tinha ideia de que obedecer aquelas palavras mudaria para sempre a forma como eu via minha família. O que eu descobriria atrás da porta tranquila da minha irmã estilhaçaria memórias que eu carregava desde a infância e me forçaria a tomar a decisão mais difícil da minha vida. Antes de continuarmos, permita-me dizer isso com gentileza. Se você acredita que histórias reais ainda importam, histórias que carregam lições, arrependimentos e uma força silenciosa, então espero que fique comigo até o fim. E se você deseja paz, clareza e sabedoria para os anos que virão, considere se inscrever. Eu conto minha história não por atenção, mas para que nenhum de nós se sinta sozinho em nosso silêncio. Meu nome é Lovisa. Tenho 35 anos agora. Esta é a minha história contada em minha própria voz, exatamente como eu a vivi. Eu cresci acreditando que a família era um abrigo. Não perfeito, não sempre gentil, mas sólido. O tipo de lugar para onde você pode voltar quando o mundo fica frio. Minha sogra, Bárbara, era o pilar dessa crença, pelo menos era o que todos diziam. Mulher forte. Valores rígidos. Ela falava pouco, mas esperava muito. Quando ela entrava em uma sala, as conversas suavizavam. As pessoas endireitavam as costas. Mesmo na sua idade, ela carregava autoridade como um casaco que nunca tirava. Meu marido, Frederic, amava profundamente a mãe dele. Talvez demais. Ele era um bom homem, quieto e prático, do tipo que conserta cadeiras quebradas em vez de falar sobre sentimentos. E então havia minha irmã, Verônica. Mais velha que eu por vários anos. Inteligente e composta, sempre um passo à frente em toda a conversa. Quando crescemos, eu a admirava. Mais tarde, eu confiava nela. Essa confiança se tornaria minha maior fraqueza. Na manhã em que Bárbara morreu, a casa parecia estranhamente parada. Sem pássaros na janela. Sem vento. Apenas um silêncio que pressionava meus ouvidos. Frederic estava ao lado do telefone pálido, assentindo enquanto escutava. Quando ele desligou, disse apenas uma frase. Ela se foi. Eu me lembro de me sentar devagar, como se o chão pudesse sumir debaixo de mim. A morte faz isso, rearranja o mundo em segundos. Os planos foram feitos rapidamente. Roupas pretas preparadas. Ligação para parentes. O funeral foi marcado para a tarde seguinte. Tudo se movia rápido, rápido demais para o luto se assentar direito. Naquela mesma noite, ao cair do crepúsculo e a casa se encher de sombras, meu telefone tocou. Era Verônica. A voz dela era baixa, cautelosa. Lovisa, ela disse, não vá ao funeral. Eu ri no começo. Não porque fosse engraçado, mas porque era absurdo. Do que você está falando? Perguntei. Por favor, ela disse. Apenas ouça. Não vá lá. Vá para minha casa em vez disso. Amanhã, antes do funeral. Meu coração começou a bater forte. Por quê? Houve uma pausa. Uma longa. Eu podia ouvir a respiração dela. Se você for ao funeral primeiro, ela disse, você nunca verá a verdade claramente. Essa palavra, verdade, pairou no ar entre nós. Eu pedi que ela explicasse. Ela se recusou. Apenas confie em mim, ela disse. Pela primeira vez. Depois que desligamos, eu fiquei sentada no escuro por um tempo longo. Frederic notou meu silêncio, mas não disse nada. Ele estava de luto do seu jeito, olhando fotos antigas da mãe dele, o queixo tenso. Eu queria contar a ele sobre a ligação, mas algo me impediu. Talvez medo, talvez instinto, ou talvez, no fundo, eu já soubesse que uma vez que eu dissesse aquelas palavras em voz alta, não haveria volta. Naquela noite mal dormi. As memórias vieram em pedaços. Os olhos afiados de Bárbara me observando do outro lado da mesa de jantar. O jeito como ela corrigia minha postura. O jeito como ela uma vez disse, sorrindo educadamente, você tem muita sorte de o meu filho ter escolhido você. Na época, eu pensei que era gentileza. Agora, deitada acordada, soava diferente. A manhã veio cinzenta e fria. Frederic se vestiu de preto sem falar. Eu disse a ele que tinha dor de cabeça, que o encontraria no funeral mais tarde. A mentira tinha um gosto amargo, mas escapou facilmente. Ele beijou minha testa e saiu. No momento em que a porta se fechou atrás dele, senti um peso se levantar e se assentar ao mesmo tempo. Eu troquei o casaco, não por preto, mas por algo neutro. Prático.
Eu disse a mim mesma que estava só visitando minha irmã, nada mais. A casa de Verônica ficava em uma rua tranquila, do tipo onde as pessoas acenam educadamente, mas nunca fazem perguntas. Quando ela abriu a porta, o rosto dela estava pálido, mais velha do que eu lembrava, cansada de um jeito que o sono não conserta. Você veio, ela disse suavemente. Dentro, a casa cheirava a café e papel velho. Ela me levou à sala de estar e pediu que eu me sentasse. As mãos dela tremiam enquanto servia o café, derramando um pouco na mesa. Lovisa, ela começou, o que eu vou te contar, não é fácil. E uma vez que você ouvir, não pode desouvir. Eu assenti, a garganta seca. Ela desapareceu no quarto e voltou carregando uma pasta gasta. Documentos, cartas, algumas amareladas pela idade. Ela as colocou na mesa entre nós como evidências. Bárbaro confiava em mim, Verônica disse. Mais do que em qualquer um. Ela veio até mim anos atrás. Estava com medo. Não da morte, mas de ser exposta. Meu estômago se apertou. Verônica abriu a pasta e deslizou um papel para mim. Era um documento legal. Meu nome estava nele. Não como beneficiária. Não como família. Como um passivo. De acordo com o documento, eu não receberia nada. Nem de Bárbaro. Nem do patrimônio da família. Pior, havia cláusulas que restringiam a herança de Frederick se certas condições fossem atendidas. Condições ligadas a mim. Minhas mãos começaram a tremer. Isso não pode ser real, sussurrei. É, Verônica disse. E isso não é tudo. Ela pegou outro papel, depois parou. Ela me olhou, os olhos cheios de algo entre culpa e determinação. Há alguém mais que você precisa ouvir, ela disse. Alguém que Bárbaro nunca esperou que falasse. Ela se levantou e caminhou em direção à porta. Essa pessoa está esperando lá fora, ela disse baixinho. E depois que você o encontrar, Lovisa, você vai entender por que eu te disse para não ir ao funeral primeiro. Enquanto a porta se abria, prendi a respiração, sabendo que o que quer que entrasse mudaria minha vida para sempre. Antes de te contar o que aconteceu em seguida, deixa eu te puxar de volta por um momento. Porque esse foi exatamente o ponto em que meu coração parou de confiar no que meus olhos tinham acreditado por anos. Se você já achou que realmente conhecia a sua família, é aqui que essa crença começa a rachar. O homem que entrou na casa de Verônica se movia devagar, como se cada passo carregasse o peso de décadas. Ele já foi alto, dava para ver, mas a idade curvou seus ombros para frente. O cabelo era ralo e branco, o rosto marcado profundamente não só pelo tempo, mas por coisas que nunca foram ditas. Quando os olhos dele encontraram os meus, eles suavizaram com um reconhecimento. Lovisa, ele disse com delicadeza. Você não me conhece bem, mas eu te conheço. Verônica fechou a porta atrás dele e fez sinal para ele se sentar. Esse é o Bente, ela disse. Você já o viu antes. Em reuniões familiares. Sempre quieto. Sempre na beirada. Eu assenti devagar. Agora eu me lembrava dele. Um velho amigo da família. Ou pelo menos era o que eu pensava. Ele esteve em aniversários, jantares de Natal, até no nosso casamento. Sempre respeitoso. Sempre distante. Bente juntou as mãos no colo. Elas tremiam levemente. Eu não queria falar hoje, ele disse. O enterro está acontecendo agora, não é? Eu engoli em seco. Sim. Ele fechou os olhos por um instante. Então é hora. Verônica sentou ao meu lado. Eu senti a tensão dela, como um fio esticado demais. Bente me olhou de novo. Bárbaro era uma mulher poderosa, ele disse. Ela controlava as coisas em silêncio. As pessoas achavam que ela era rígida, tradicional. Poucas sabiam até onde esse controle chegava. Eu me inclinei para frente. Por favor, eu disse. Só me conta. Ele assentiu. Anos atrás, antes de você se casar com Frederick, Bárbaro veio até mim. Ela me pediu para ajudar a proteger o nome da família. Ela acreditava que você era um risco. A palavra me acertou mais forte do que eu esperava. Um risco. Eu repeti. Ela achava que você ia enfraquecer o Frederick. Bente continuou. Que você ia tirar ele da influência dela. Ela não te odiava, Lovisa. Ela tinha medo de perder o controle. Meu peito apertou. Memórias voltaram correndo, comentários pequenos, críticas educadas, os lembretes constantes de tradição e dever. Na época, eu achava que era diferença de geração. Agora parecia estratégia. Ela fez arranjos, Bente disse. Legais. Financeiros. Se o Frederick algum dia escolhesse você em vez dos desejos dela, ela garantiu consequências. Eu fiquei tonta. O Frederick não sabe nada disso, eu sussurrei. Não, Bente disse com firmeza. Ela tomou cuidado para isso. Ela confiava em mim para ficar quieto. E a Verônica, ela descobriu a verdade por acidente. Verônica assentiu com lágrimas nos olhos.
Eu encontrei os documentos enquanto ajudava ela a organizar papéis antigos, ela disse. Quando eu confrontei ela, ela me implorou para ficar em silêncio. Disse que era pelo bem da família. Pelo bem de quem? Eu perguntei com a voz falhando. Ninguém respondeu. Se você ainda está ouvindo, para um segundo aqui. Se essa história está mexendo com algo dentro de você, raiva, tristeza ou uma lembrança, dá um like. Isso me diz que essas histórias ainda importam, especialmente para quem já viveu o suficiente para saber que o silêncio pode ser tão alto quanto uma traição. Eu me levantei e caminhei até a janela. Lá fora a rua estava calma, comum. Em algum lugar do outro lado da cidade, as pessoas estavam se reunindo para honrar a vida da Bárbara. Elas vão falar da força dela, da devoção à família. Nenhuma delas sabia o que estava dentro do meu peito naquele momento. O que eu devo fazer agora? Eu perguntei baixinho. Bente olhou para Verônica, depois para mim. Você tem uma escolha, ele disse. Você pode ir ao enterro, chorar por ela como todo mundo e deixar isso ficar enterrado. Ou, eu insisti. Ou você pode se proteger, ele disse. E proteger o seu casamento. Mas esse caminho não vai ser suave. Verônica pegou na minha mão. Lovisa, ela disse, o Frederic merece a verdade. Mesmo que doa. O pensamento no Frederic, lá sozinho no túmulo da mãe, sem saber o que ela tinha planejado para o futuro dele, fez meu estômago revirar. Eu preciso de prova, eu disse. Não só palavras. Verônica assentiu. Ela abriu a pasta de novo e tirou um último envelope. Isso, ela disse, é o que a Bárbara mais temia. Dentro havia uma carta escrita à mão. A letra da Bárbara, afiada, controlada e inconfundível. Ela detalhava as intenções dela com clareza. O medo de perder o filho. A crença de que eu era temporária. O plano de garantir que eu nunca pertencesse de verdade. Eu li 2 vezes. Depois uma terceira. Minhas mãos agora estavam firmes. Algo dentro de mim tinha se acalmado. Nesse momento, meu celular vibrou. O nome do Frederic acendeu na tela. Eu tenho que atender, eu disse. Eu fui para o corredor, o coração batendo forte. Lovisa, Frederic disse. A voz dele estava tensa. Onde você está? O culto está quase acabando. Eu fechei os olhos. Estou com a Verônica, eu disse devagar. E o Bente está aqui. Houve uma pausa. Por quê? Porque eu disse, escolhendo as palavras com cuidado, tem coisas sobre a sua mãe que você nunca soube. E eu acho que você devia vir aqui antes de ir para casa. O silêncio se esticou entre nós. Finalmente, ele falou. Você está dizendo o que eu estou pensando? Sim, eu respondi. Mas eu não vou falar isso por telefone. Outra pausa. Depois, baixinho, estou indo. Quando a ligação acabou, eu me encostei na parede, as pernas fracas. Verônica apareceu ao meu lado, o rosto pálido. Esse é o ponto sem volta, ela disse. Eu assenti. Eu sei. Se você estivesse no meu lugar, entre a verdade e a paz, o que escolheria? Algumas pessoas protegeriam a memória dos mortos. Outras protegeriam os vivos. Eu ainda não sabia que tipo de pessoa eu era. Mas enquanto Frederic dirigia até nós, sem saber da tempestade que esperava dentro daquela casa quieta, eu percebi uma coisa com clareza. O enterro não era o fim dessa história. Era só o começo. Frederic chegou à casa de Verônica exatamente quando a luz da tarde tardia suavava as ruas, projetando sombras longas pelo bairro tranquilo. Eu pude ver imediatamente que algo havia mudado nele, a postura rígida, as mãos apertando o volante com força demais. O ar ao redor da casa parecia carregado, quase elétrico, como se soubesse que as verdades que esperavam lá dentro mudariam tudo. Ele saiu do carro devagar, olhando para mim, depois para Verônica, depois para Bente, como se estivesse medindo as expressões deles em busca de perigo. Lovisa, disse ele por fim, a voz baixa, mas carregada de confusão, por que estou aqui em vez de, você sabe, o funeral? Eu respirei fundo, tentando acalmar meus próprios nervos. Frederic disse com delicadeza, há coisas sobre sua mãe, coisas sobre a herança, sobre a família que você nunca soube. E eu achei que você precisava saber delas antes de ir ao funeral. Ele piscou, a incredulidade se espalhando pelo rosto. Eu não entendo. Bente fez um aceno sutil para Verônica, e eu vi que ela se preparou. É hora, disse Bente simplesmente. Eu guiei Frederic até a sala de estar e indiquei que ele se sentasse. Ele obedeceu em silêncio, os olhos saltando entre mim, Verônica e Bente. Abri a pasta que estávamos estudando e espalhei os documentos sobre a mesa. Cada papel revelava os segredos que Bárbara havia escondido com tanto cuidado, cartas detalhando suas expectativas, cláusulas legais escritas para controlar nossas vidas mesmo depois da morte, instruções meticulosas sobre quem deveria herdar e quem deveria ser excluído.
As mãos de Frederick tremiam enquanto segurava os documentos. Por quê? Porque ela não me contou nada disso. A voz dele falhou, revelando uma mistura de dor, confusão e uma raiva que crescia. Bente falou devagar, o tom calmo. Ela achava que estava te protegendo. Queria manter o controle sobre a família e garantir que você fizesse escolhas que ela aprovasse. Ela nunca quis machucar ninguém, mas os métodos dela foram extremos. Frederick olhou para mim, buscando no meu rosto. Lovisa, você sabia? Eu balancei a cabeça. Não. Verônica descobriu os documentos por acidente. Ela me disse para não ir ao funeral primeiro, para que pudéssemos ver a verdade com clareza e tomar decisões sem sermos ofuscados pela cerimônia ou pelo luto. Frederick expirou pesadamente, o peso das revelações o pressionando. Todos esses anos, e eu nunca soube, sussurrou ele. Eu achava que entendia minha mãe, mas a voz dele se perdeu enquanto lutava para processar a traição escondida sob o amor em que sempre confiara. A mão de Verônica roçou a minha com delicadeza. Lovisa, temos que usar esse conhecimento com sabedoria. Não se trata de vingança, trata-se de compreensão, de proteger nosso futuro. Eu assenti. Sim, não podemos desfazer o passado, mas podemos moldar a vida que queremos agora. E devemos decidir juntos o que vem a seguir. Frederick estudou os documentos novamente, o maxilar tenso. E a herança? Perguntou ele. Tudo que ela controlava. Poderia destruir mais do que só a mim se não formos cuidadosos. Bente se inclinou para a frente. Exatamente. Por isso você está aqui. Você tem uma escolha. Pode ir ao funeral, agir como se nada tivesse mudado e permitir que os planos dela continuem controlando sua vida indiretamente. Ou pode reconhecer a verdade, proteger a si mesmo e tomar medidas para garantir que a influência dela termine com ela. Eu vi a mente de Frederick trabalhando em todas as possibilidades. Eu conhecia bem aquela sensação, a de ter o mundo virado de cabeça para baixo, a confiança despedaçada, e ainda assim uma estranha clareza se instalando. Estendi a mão para ele, e depois de um momento ele a segurou, se ancorando através da conexão. A sala ficou em silêncio, daquele tipo de silêncio que parece sagrado. Lá fora, sons abafados do funeral chegavam até nós, o murmúrio baixo de vozes, o sino da igreja ao longe, mas estávamos em um espaço separado, onde a verdade já havia chegado. Frederick falou novamente, a voz mais firme agora. Eu quero enfrentar isso, Lovisa. Quero entender tudo. E não quero mais ter medo. Verônica deu um sorriso leve, aliviado. Então vamos avançar juntos. Uma escolha de cada vez. Chega de segredos. Eu sentia um alívio se espalhando pela sala. Era a calmaria que vem depois de perceber que uma tempestade não pode te atingir se você decidir enfrentá-la nos seus próprios termos. Olhei para Frederick, realmente olhei, e vi o homem que eu amara o tempo todo, mais forte agora porque conhecia a verdade, e não apesar dela. Bente se levantou, se preparando para ir embora. Lembrem-se, disse ele baixinho, as intenções de Bárbaro estavam enraizadas no amor, mesmo que equivocadas. Não deixem que a raiva dite as ações de vocês. Aprendam com o passado, ajam com clareza e protejam aqueles que amam. Quando ele saiu, um silêncio suave se instalou na casa. Olhei para Frederick. Você sente isso? Perguntei, a voz pouco acima de um sussurro. Sim, disse ele. É estranho, uma mistura de tristeza e liberdade. Eu nunca imaginei que a verdade pudesse se sentir assim. Verônica acrescentou. É assim que a mudança começa. Não é repentina. É gradual, paciente e deliberada. Eu via nos olhos de Frederick o primeiro brilho de esperança em anos. Esperança de que pudéssemos construir uma vida baseada na honestidade, não no medo. Uma vida que fosse nossa, não ditada pelas sombras do controle de outra pessoa. Passamos a hora seguinte discutindo calmamente os próximos passos. Como abordar a família. Como lidar com o funeral. Como honrar Bárbaro enquanto vivíamos nos nossos próprios termos. Cada decisão era pequena, mas deliberada, cada plano um tijolo em uma nova fundação. Pela primeira vez, o futuro parecia gerenciável, não aterrorizante. Quando o sol começou a se pôr, saímos para a varanda de Verônica. O céu estava pintado de roxos suaves e dourados, daquele tipo que faz você acreditar que o mundo é silenciosamente belo, mesmo depois de dias de tempestade. Frederick pegou minha mão, apertando-a com carinho. Eu me sinto mais leve, admitiu ele. Eu também, disse eu. Finalmente podemos respirar. O passado nos moldou, sim, mas não precisa mais nos aprisionar. Nos olhamos e naquele olhar compartilhado entendi algo vital. As famílias podem ser complicadas, cheias de motivos ocultos e medos não ditos, mas o amor persiste. A coragem persiste. E quando você enfrenta a verdade juntos, os laços se fortalecem em vez de se romperem.
Espero que minha história lembre você de que mesmo nas situações familiares mais complicadas, mesmo quando a decepção ou o medo ofuscam o passado, a honestidade e a compaixão podem trazer liberdade. E às vezes se afastar da tradição, fazer o que parece certo, não o que é esperado, revela a vida que você estava destinado a viver. Se você já precisou confrontar verdades escondidas na sua própria família, eu adoraria saber como lidou com isso. Deixe um comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos. Histórias como essa são o motivo pelo qual continuo contando a minha e porque nenhum de nós está sozinho ao enfrentar as complexidades do amor, da família e da verdade. Obrigada por ouvir minha jornada. Se você ficou comigo até o final, espero que tenha trazido alguma reflexão, coragem e até esperança. E se quiser ouvir mais histórias cheias de amor, revelações e as lições inesperadas que a vida nos dá, por favor, inscreva-se. Sempre há mais para aprender, mais para sentir e mais histórias para compartilhar que nos lembram da nossa força, mesmo em anos mais avançados. Às vezes, as verdades mais difíceis levam à liberdade mais profunda. E a coragem de enfrentá-las, não com raiva, mas com compreensão, pode transformar nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. Essa é a lição que levo comigo. Esse é o presente que Bárbaro deixou, mesmo que não tenha sido da forma que entendemos. E ao fechar este capítulo percebo, o passado nos moldou, mas não nos define. Nós escolhemos nosso caminho. Nós escolhemos nossa família. Nós escolhemos o amor. Frederic e eu ficamos em silêncio naquela varanda de mãos dadas, vendo o céu escurecer. Pela primeira vez, senti uma clareza completa, uma sensação de paz que me escapara por anos. A tempestade havia passado. E o que restava era a verdade, conexão e a força quieta e duradoura que vem de enfrentar a vida por inteiro, sem medo. Obrigada por compartilhar essa história comigo. Lembre-se, honestidade e amor nunca chegam tarde demais. Eles são o que dão significado à vida, não importa a idade ou a fase.